Bola na Rede, com Laércio Costa, na Mirante. Atenção, emissoras que integram a Rede Mirante de Rádio. Em 5 segundos, mais um programa líder de audiência. Onde tem Maranhão, tem Rede Mirante. Bola na Rede. O mais completo noticiário esportivo está no ar na Mirante. No Bola na Rede, eu tenho o Hugo Saraiva aqui, já ele vai falar sobre o livro dele, sobre da forma que hoje ele está trabalhando no sentido de pesquisar o futebol do estado do Maranhão. Clubes grandes já teve livro, clubes pequenos também, agora vamos ter os clubes da capital, times do interior também estão no foco já para o novo livro. Agradecer o exemplar que nos foi enviado, viu? Eu recebi, o João Ricardo passou para a gente, então o Lívio Ricardo, e a gente agradece muito a sua presença aqui. Daqui a pouco a gente vai bater o papo com o Hugo. Antes eu vou... Bom, galera, eu tô aqui com o Hugo Saraiva, que é meu conterrâneo de Pinheiro. Hugo, grande abraço, prazer muito grande recebê-lo aqui, neto da dona Florzinha. Opa! A gente recebe com muito prazer. O Hugo já teve o primeiro exemplar de um livro feito com muita pesquisa de Sampaio Corrêa, né? E agora também dos clubes do futebol do estado do Maranhão. Hugo, seja bem-vindo. Trouxe uma galera aqui que joga no futsal lá no... Primeiro boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite. Eu tava lembrando aqui, agora há pouco a gente falou de Série C e tal. Eu sou cria de rádio também, né? Sou de uma geração que a gente ouvia muito rádio, muito AM. Né? Eu até coloco inclusive aqui na parte inicial do livro sobre o meu início com o futebol maranhense, né? Ouvindo rádio, né? Quem ouvia rádio assim na tua casa lá? Ninguém. Teu avô? Teu pai? Não, geralmente quem começou com esporte, esse fui eu lá em casa. Então aí, claro, Palmeiras, Flamengo, era o que a gente tinha contato, né? Exatamente. Cidade pequena. Exato. E aí eis que eu ligo o rádio. E até mesmo os rádios da capital, eles transmitiam muito jogos de fora. Isso. Mas eis que um domingo à tarde eu ligo o rádio e escuto a Mirante. A Mirante. E aí eu ouvi o Maranhão Atlético Clube, um jogo contra o Bacabal, nunca esqueci. Isso era o quê? Década de 90? Não, 95. 95. E na minha cabeça, meu Deus do céu, tem futebol em São Luís. Que é cabeça de criança, né? Sim. Então, hoje é fácil, né? Com internet, a gente sabe tudo, mas na época... Pesca o mundo inteiro. E aí, meu Deus, Maranhão Atlético. Aí começou. Então eu digo que eu sou talvez o único exemplar no mundo, eu não conheço outro, que torceu para os 3 clubes que são rivais. Passei pelo Maranhão, simpatizei pelo Moto, mas o coração virou boliviano. Foi. Então eu tava lembrando aqui vindo, muita dessa galera que eu ouvia no rádio, Laércio, muito obrigado. Eu Técio comecei Dominici, lá, na nossa terrinha, meu Deus, Gil Porto, principalmente aquele pós-jogo, até me arrepio. Eu falava assim, um dia eu vou conhecer esse pessoal todo. E eu consegui muito pelos livros. Muito pelos livros. Então esse pessoal que eu escutava direto, o saudoso que era presidente do Moto, que infelizmente faleceu. O Fernandes, Roberto Fernandes. Roberto Fernandes. Né, que escutava muito o programa dele da manhã. Então esse pessoal tudo eu consegui, né? Pelo livro, pelo esse resgate sobre a história dos clubes. É porque o rádio ele é mágico, né? É mágico, não tem o rádio, nada. A gente, quando começa a ouvir rádio... Não tem nada. Eu teve uma época que eu colocava o rádio na cabeceira a noite toda. A mulher ficava zangada, mas eu botava. Mas é bom o rádio. Eu botava. O rádio traz informação, o rádio traz tudo. Traz. Ainda quebrei uns 4 fones, porque eu tinha que botar o fone para poder não fazer zoada, né? Mas não tinha jeito não, tinha que botar. É uma profissão que se eu não trabalhasse com educação física, eu com certeza trabalharia com jornalismo. É uma das, eu gosto muito de escrever, 5 livros, né? E é uma profissão que eu sempre admirei, assim, gostei. O rádio é diferente de tudo. Né? Realmente, quem cresceu ouvindo rádio sabe do que eu estou falando. Então, Lécio, obrigado. Mas naquela época Pinheiro já tinha aquela rádio Verdes Campos, a Verdinha onde eu comecei lá e tal. Com certeza deu uma passadinha por lá, né? Claro, Rádio Verdes Campos, Pericumã, depois a Cultura também. Cultura, né? Aqui na Crepe, lá no auditório. Próximo, inclusive, até o... Pela Dona Florzinha ali, o hotel, né? Isso, o Sol e Sombra. Getúlio Vargas, se eu não estou enganado. Getúlio Vargas, que vai exatamente ali para a pista de Santa Helena, né? Exatamente. Então, teve... Bom, rádio...
Quem é criado com rádio sabe do que eu estou falando, né? Disso aqui. Sim, né? E vocês têm um público cativo, né? Aquele cara que não tem. desgruda, ele é fiel. A gente já perdeu muito, né? Porque muitos se foram. Mas e tal, eu, no meu caso, eu não tenho mais o hábito do rádio, mas YouTube. Eu sempre ouço em casa, às vezes eu chego. É o rádio, né? Que é o rádio. Hoje ele é só outra virou forma. Televisão. Ele é outra Na verdade, forma, hoje o rádio virou televisão, né? Ele é outra forma só de exibir, mas o público ainda se mantém fiel, né? Se mantém fiel, exatamente. Então, pô, obrigado por estar aqui hoje, lançando esse livro aqui. Meu irmão, a honra é nossa de recebê-lo, né? Muito obrigado por todo esse carinho que você tem conosco, com todos nós do rádio, é importante demais. E ver esse trabalho que você faz já, né, desde o Sampaio Corrêa, essa conquista maravilhosa, magnífica. Nos conte um pouquinho de lá e venha para o livro de hoje. Pois é, o meu primeiro foi minha conclusão da monografia do curso de Educação Física. Inclusive, hoje, deixar um abraço a todos os educadores físicos, que hoje é 1º de setembro, é dia da profissional de Educação Física. Minha classe aí, orgulho do caramba de trabalhar com isso aqui, ser meu ganha-pão, manter a família. Então, o meu primeiro foi pela monografia do curso de Educação Física, lá na UFMA. Né? Olha, Técio. Aí, ó, monstro. O gigante é o monstro sagrado da comunicação. Esses caras que eu ouvia. Ouvia muito, né? Pós-jogo, teste Dominici, plantão esportivo, né? Aquela vinheta, Técio Dominici, muito bem. Aí entrava aquela vozinha desse tamanho, pequenininha. Como é que o cara como é que o cara não gosta do rádio? Me explica. Pode crer, velho. Então aí, bom, meu primeiro livro, né, de sequência, eu fiz a minha monografia, já que todo mundo falava sobre saúde, terceira idade e tal. Eu não, vou por outro assunto. Porque quando eu vim do interior, minha cabeça era, São Luís deve ter loja do Sampaio. Isso eu tô falando 2000 pra cá. Deve ter loja do Sampaio Corrêa, deve ter livro, deve ter publicação, deve ter revista. Nada. Tanto que meu primeiro contato com o próprio CT do Sampaio, assim, foi uma frustração muito grande, que eu vi, isso aí eu tô falando de 2007, 2008, infelizmente eu vi o CT abaixo. Tava, não tinha nada, nada. Então assim, eu vi enfim, comecei um trabalho para resgatar a história do Sampaio Corrêa. Claro, tive seu Raimundo Amaral, que Deus o tenha, seu Manuel Martins, alguns caras que são referência aqui em São Luís, né? O filho do Deja Ramos Martins, que é o seu Jesus Martins também, que é um cara que ele tem um livro que está pronto para lançar, não sei se ele vai concluir esse ano, mas enfim. E aí eu fui atrás de algumas pessoas para dar um norte, o que eu poderia fazer, né? Contar a história do Sampaio Corrêa é complicado, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim fascinante. Eu sempre digo, quem puder, escreva um livro, que é a melhor coisa que existe. Só o fato, ainda mais um livro histórico, de pesquisar fonte, de ir atrás, não se satisfazer com o que encontrou, tentar outras fontes, então é muito bom. Então aí daí saiu meu primeiro livro, que foi Sampaio Corrêa, Uma Paixão dos Maranhenses. Teve uma venda muito boa, uma aceitação muito boa mesmo. Lancei em fevereiro de 2011. Só que aí tinha um problema muito grave. Eu sempre gostei de ler no geral sobre futebol maranhense. Então, informação do Moto, guardo. Sobre o Maranhão, guardo. E daí nasceu a história de publicar também sobre Moto e Maranhão posteriormente. O do Moto veio em 2012, né? Foi 1 ano e 2 anos de pesquisa e, enfim, também pesquisando ex-jogadores, ex-dirigentes. Teve muita gente que não quis entrar na citação do livro, por algum, enfim. Sabe como é aqueles dirigentes antigos, aquela mentalidade antiga, né? Ex-jogadores, eu tive contato com muita gente e aí daí nasceu o segundo livro. Muita gente gosta de falar, de vir, de mostrar aquilo que fez. E muita gente é tímida. Principalmente os da velha guarda, que a torcida atual não conhece. É verdade. Eles têm orgulho de falar da carreira deles. Tem orgulho, é verdade. Demais. Eu que o diga, né, Dor? A gente conhece muita gente goleiro, que gosta da latinha. O goleiro Bacabal, que era o pai do Bacabal. Do Bacabal, artilheiro. Goleador do Maranhão Moto. Pô, o cara recebia a gente assim com uma... Né, como se a gente fosse rei. Porque ele tinha orgulho de falar da carreira dele, que ele jogou no Botafogo da Bahia, ele jogou não sei por onde. Então, acho que eles têm necessidade de falar. E tanto que essa necessidade até porque, de falar... na verdade, né, Dodô, essas pessoas que fizeram esse futebol de antigamente, e muitos, graças a Deus, ainda continuam entre nós, são pouco lembrados, né? Muito pouco lembrados, né? Eu tenho na literatura do futebol de Djalma Martins. Isso.
Ele tinha um livro muito grande, o filho dele... Eu tenho esse exemplar, eu tenho esse livro. Esporte, um mergulho no tempo. É, mergulho no tempo. E é grosso, né? Bem, Fora isso, eu tenho do Estado do Castelão. O que vai me dando eu vou lendo. Eu sou um leitor quanto mais mesmo da literatura de toda a natureza. E eu tenho do Castelão, que é do Manuel Raimundo Amaral, e o que foi chegando. Mas do futebol mesmo, assim, que eu vi daqueles antigos foi Zé Martins. Isso. Inclusive, eu trouxe aqui o exemplar, né? Que é o do Técio. Esse aqui é o seu, viu? Aí, Dodô. É o fraco. Bom, enfim, aqui a gente vai só ilustrar. E aí, depois do livro do Moto, claro, pela uma questão natural, veio do Maranhão, né? E novamente, eu acho que eu nem me coloco como boliviano, mas como torcedor. Não tem como estudar a vida do Sampaio sem falar de Moto, Maranhão. Sim, sim. Não tem. E vice-versa, né? E vice-versa. Que... E aí a gente, de novo, vamos se despedir aqui de torcedor e vamos falar sobre um amante do futebol em geral daqui de São Luís. Histórias lindas, Moto, Maranhão. Eu sempre digo, o estado do Maranhão é um estado riquíssimo. São Luís é uma cidade muito rica em tudo. No esporte também. Infelizmente é mal cuidado. Mas é uma cidade muito rica em tudo. Pô, a gente tem aqui o Expressinho na Coab, que apesar de ser um clube dito pequeno, né, mas tem uma ligação muito grande com o bairro. Botafogo no Anil, que ele era um celeiro. Né? O Anil tem mais do que o Botafogo, tem um Cruzeiro. Cruzeiro do Anil, tem um Bahia. 11 anilense. Exato. Acho que o Botafogo tem a maior condição literária de produção de um livro. Lá os maiores jogadores que abasteciam o Sampaio Moto vindo lá. Do Anil, Era Carlos Alberto, o Orgulho da Vila, Coelho, Zeca, todos os grandes jogadores vinham do Anil. Era assim. Então, o campeonato do Anil, ele já era tão grande quanto... Aquele Antônio Ponteiro direito. Ponteiro Antônio, era que era o pai do Netinho, né? Do Neto. Bem do Anil, né? Depois que o Antônio se fixou na Aurora, mas ele era Anil. Isso. Netinho goleiro. Netinho foi goleiro que foi... do Maranhão, foi. Foi. Maranhão, foi. Isso. E por último era do Narigão, né? Depois ele começou jogando no Narigão. O Antônio foi um dos maiores ponta-direita do Motoclube de São Luís. Foi. Da época que o Antônio era ponta-direita, Antônio Ramalho. Antônio Ramalho. Isso. O Antônio era do time que era Carlos Alberto, que era Toca, que era no Maranhão, Alencar, Milton, Sadia, essa turma toda. Ele vem dessa época. Sim, mas o Anil era esse celeiro. Então merece realmente um destaque literário, ali uma riqueza extraordinária para você escrever. Inclusive um trabalho muito bom, um estudante da universidade, ele fez sobre o esporte no Anil. Um trabalho, e é claro, ele contextualizou sobre as fábricas, sobre o surgimento do bairro, a evolução do bairro. Ele pegou praticamente todos os clubes amadores. Ali tinha campeonato mesmo, ferrenho mesmo, bom. E às vezes até dirigente, naquela época, o dirigente do Sampaio do Moto iam para lá para tirar jogador. Um jogo de Cruzeiro, Kleber Pereira, vem do Cruzeiro. Veio do Cruzeiro, né? Isso. Kleber Pereira, que é uma geração já aqui, mas mais para trás, você assistiu um jogo lá no Anil, que era o estádio Mário Madaleno Santos. Olha lá, hein? Mário Madaleno Santos. Era. Rapaz. Isso. Então, um jogo ali era como se fosse uma coisa assim de 1000 torcedores do Anil presente. O Angiri Velho, e pegava a Aurora, aqueles bairros que hoje tu chama de adjacente, mas naquela época circunvizinhos. Exato. Enchia e fazia parte daquilo. Então, aí do livro do Maranhão, foram 2 livros também muito bons. Pô, o livro do Moto, para ter uma ideia, eu lancei ele em setembro de 2012, que hoje é a Estácio, aqui na Fabril, curiosamente em frente onde era o estádio Santa Isabel. Que era do Motoclube de São Luís. Que é do fundador do Moto, a Fabril, né? Pessoal da família Butch. Isso, exatamente. Jura, Budnagem. Pois lá é a igreja. É o Sejol e a igreja. A Igreja Universal é lá, mas tem um colégio. O Sejol. O Sejol. É verdade. Isso. O Sejol, precisamente, é que está em cima onde era o Santa Isabel. Isso. A igreja está do outro lado um pouco. Isso. E aí, pois, no lançamento do livro do Moto, para ter uma ideia, na época eu fiz lá na faculdade, no auditório, eu planejei ali 3 horas de lançamento, a torcida veio em peso, trouxe o Jack Johnny, na época trouxe, vinha trazer o que adoentou há pouco tempo, que era Jack Johnny, Zé Roberto. Lá batizou o rei do gatilho, né, Lala? Essas histórias... E do Rocha. Isso. Tá no livro esse detalhe. Tá, né? Tá. Legal. E aí, na época, eu fiz um lançamento para 3 horas ali, um evento e tal. Pô, pro meu desespero, deu meia hora, não tinha mais livro.
Tipo, 500 cópias foram assim, rápido. Rapidinho, né? Aí pedi pro meu irmão lá em casa, pô, vai buscar mais uma. Era caixa que ia pra livraria no dia seguinte e tal. Então, pra ver como a força que tem esse trabalho com a torcida. E agora, eu tô lançando aqui um livro depois de 9 anos de trabalho, de pesquisa. Não assim, ininterruptamente, porque eu também, né, tenho meu trabalho com a educação física, tenho o esporte também, o futsal. Mas foram 9 anos pesquisando sobre esses 8 clubes que estão aqui. Né? A gente tem aqui pela ordem Ferroviário, que era o time da Estrada de Ferro, né? Da Refesa. Da Refesa, que revelou o Hamilton, que é um... Não, o Hamilton não é uma revelação do Ferroviário. O Hamilton Sadias, ele é paraense da Ilha do Mosqueiro. Não, mas quando ele veio para São Luís, ele cá, começou... o primeiro clube dele foi o Ferroviário. Isso. Aí foi pro Moto. Ele passou pela Cruz de Recife. Ele passou pela Tuna aqui, um amistoso, o Ferroviário gostou. E foi comprar. Eu tô te dando essa de Hamilton com tanta intimidade, porque Hamilton trabalhava na federação. Isso, e a gente exatamente. tava o dia inteiro com ele lá. Conversando lá. Era. E eu tomava gosto pra ele. Porra, chama Mosqueiro. Ele não trabalha mais lá? Não, saiu. Saiu já. A idade também. Ele já era reaposentado, Lala. Já tinha. Mas o Hamilton foi jogar também no Santa Cruz de Recife. Isso, jogou exatamente. em seleção pernambucana, tudo. Exatamente. Naquela época a seleção de estado tinha um valor muito grande. Isso, exatamente. Hamilton Sadias Campos. E perfeito. E aí também o Graça Aranha, né? Botafogo do Anil, também tem um capítulo aqui especial sobre o Botafogo. O Vitória do Mar, que é um clube bem simpático, que todo mundo gosta. Era né? chamado de time da Estiva. Vitória do Mar era de quem? Quem tomava conta? Antônio Dourado. Antônio Zé Dourado. Douradinho. Se aposentou como taxista aqui no Vinhaí. Foi meu companheiro, ele era diretor do setor, que a gente chamava, na época, não chamava tesouraria, mas ele era da Ratimbira. Da Ratimbira. Era. Isso. E aí eu tenho o Tupã. Eu vou precisar fazer um intervalinho. Tranquilo. Rápido. Na volta a gente continua esse papo aqui Maravilha. com o Hugo. Tá bom, meu craque? O livro Ricardo Lopes, são 19 horas e 30 minutinhos. O Hugo vai já continuar falando do seu livro. Hugo, por gentileza, continua explanando então o seu Então, só para fechar aqui, é o Ferroviário, Graça Aranha, Botafogo, Vitória do Mar. E aí fala também sobre o Tupã. Não tá aí o São José? Não, porque o São José, achei ele, assim, numa escala de importância, ele teve pouca história, né? Assim, clube simpático, acho que todo mundo gosta, é igual um expressinho. Mas olha, Capim Seco e Zé Pedro jogaram no você sabe, não, né? É que na época que o Vitória do Mar pontificou, os times que faziam sucesso aqui, por época, era São José e Vitória do Mar, era um time pequeno. Isso. O Tupã, ele já tinha sido há muitos anos, mas ele foi revigorado nos anos 70. Isso. Que veio com uma turma que eles trouxeram, Pedro Duarte, não é? E uma turma de fora, mas Jailton, goleiro. Mas os dois times, à época, que eram de desenvolvimento correlato, era Vitória e São José. Mas durou pouco tempo, né? Não, o São José foi muito tempo, com o Piolho e tal. Num time que fizesse o Moto ganhar. Eu sei que os nossos craques vieram pra cá, né? Piolho. O Zé Pedro. Você se lembra do Zé Pedro? Lembro. Inteiro. E veio também o Capim Seco. Aí depois o Tupã voltou. Isso. Pra Mar de Deus, que era o berço dele, é Mar de Deus. Exatamente. Isso. Mas sim, vamos falando do livro. Aí o Tupã, né? Desde a fundação, tudo aqui fala fundação. Isso. Tal. E aí, só para fechar, o IAP, mas não o atual DFG Sport IAP. A gente fala até aquela lamentável cena do presidente invadindo. Vocês vão se lembrar, em 2011, acho que 2012, por aí que ele invadiu e fechou o clube, do né? Presidente do IAP. Né? O IAP, na fase preliminar, ele era IAP, Instituto dos Amigos de Pereirinha. Todo poderoso, presidente da Câmara. Depois da nomenclatura, acrescentou e virou Instituto de Administração de Projetos Esportivos. Exatamente. Certo? Aí falamos sobre o Ícaro, time da base aérea daqui do time de Cal, né? Também simpático o time. E para fechar aqui o nosso querido Expressinho, né? O Furacão da Coab. O Expressinho foi de uma vida muito também, fez muito sucesso. Teve bons jogadores. Muito. Inclusive exportou jogadores, né? Sim. Fez. Tá aqui, Juca Balé, vem de lá. Depois de Juca Balé, o grande goleiro, quando o Juca foi pro Sampaio, Maranhão, tudo, o grande goleiro era o Eliseu, não sei se você... O Newton foi pro São Paulo. Newton. Mas o Newton Atlético primeiro Mineiro. foi no Moto. Primeiro foi no Moto. Primeiro foi pro Atlético Moto. Mineiro. Mas ele não passou antes no Expressinho, o Newton? Não, ele era do Expressinho. Antes de ir pro São Paulo, ele fez sucesso no Moto. Mas eu tô dizendo, no segmento que ele esteve.
Sim. fera. No Mota que ele foi jogar no Campeonato Brasileiro, São Paulo olhou e tal. Isso. Hércules, um grande zagueiro, né? Sim. E isso, era um timaço Expressinho. Chato o time do Expressinho. Ah, o Expressinho sempre Passando foi pra chato. ganhar pra moto. Pra qualquer um. Não era? Era. Verdão da Coab. Antipático. Era, viu? era. Mas era danado. O primeiro estadual que ele jogou, que foi 81, o pessoal Era, por aí era assim. chato pra É. caramba pra ganhar. Né? Então, assim, o raciocínio geral do livro, a gente fala sobre a história, tudo, alguns grandes ídolos, grandes nomes que passaram e tal, e fala sobre... Outro grande nome do Expressinho, Izone. Isone, Isso. sim. Professor sim, Izone, né? Isso, era o Exatamente. nome do... Era o o- Izone era tenente R2 do Exército e jogava no Expressinho. O Juca Balela lá, ele vinha do handebol, era goleiro do handebol do Colégio São Luís. Juca Balela. Caramba. Boa. Então, assim, fala sobre a fundação, a história dos clubes, campanhas importantes, por exemplo, aqui a gente fala sobre o tricampeonato maranhense do Ferroviário, bem detalhado, né? Assim, com informações que vão enriquecer a história do futebol. Marcial, era o chefão lá. Marcial. Goleirão. Luva de ouro. Britão. Luva de ouro. Britão não fez muito sucesso no Ferroviário. Britão fez sucesso no Moto, fez sucesso no MAC e no Sampaio. E no Sampaio. No Sampaio ele fez tanto sucesso que ele foi goleiro, treinador e vereador eleito. Vereador na eleito, cidade. é Brito. Boa. Grande Severino de Ramos Brito. Severino de Ramos Eu não Brito. sei se foi uma situação que ele não disputou um jogo e botaram um zagueiro para jogar no gol. Teve uma situação no... Foi? Tá no livro aí. Tá nos livros, é muita informação. Porque nós tivemos uma vez o jogo do Moto Clube de São Luís, salvo engano foi o Guarani de Campinas. E o goleiro foi expulso, o Assis. E aí foi pro gol Petinha, que era um centroavante, foi pro gol do Moto. E fechou. Pelo menos não foi uma bola lá. E Gino, goleiro. Zé Gino. Zé Gino. Vinha do bairro da Liberdade e tal, bom goleiro e tal. E disputou na época do Breno, de uma turma lá. Tem muita turma boa aí, né? Que vai dar Infelizmente, tem muita São Luís turma não teve esse hábito de resgatar essa De história, guardar, de guardar, na memória. entendeu? É. Pô, eu tenho hoje aqui um time de futsal, só para contextualizar. O Breno tá em São Luís, vivo ainda, e perdeu um lado da visão. Você lembra? Breno, lateral esquerdo? Eu ouvi falar Que vem muito. da época de Irineu, o zagueirão Irineu e tal, do Moto Clube de São Luís. Mas tá Né? todo Mas, mundo vivo aí. assim, a gente não tem esse hábito, né, de guardar a história, né? Isso aqui é história. Acho que falta o museu do futebol. aqui. Aí E espaço tem pra fazer, viu? boa. E E material aí, por tem exemplo, também. eu trabalho com um time de futsal, pô, eu tenho tanto cuidado. De novo, um cuidado que eu tive da época, que a gente estava falando lá do rádio, do começo, do final da década de 90. Pô, eu via a rádio, eu anotava os placares, eu guardava tudo, principalmente no pós-jogo. Então eu tive esse hábito. Daqui um exemplo bem rápido. E esse pós-jogo você ouvia com quem? Por favor. Esta fera, né? Era. E aí eu tenho, por exemplo, tenho um time de futsal, pô, eu sempre tive o hábito de registrar tudo. Então a gente deve ter sei lá, 700 jogos de 8 anos pra cá. E me perguntar, pô, qual o jogo 508? Eu tenho lá a data, local, quem fez o gol, qual a competição, tudo tem registrado. Que infelizmente as Agora pessoas parece não têm esse hábito. que a gente, por exemplo, daquela época você lembra uma escalação na cabeça. Pô, sim, E na semana sim. passada um jogo tu não lembra a escalação. sim. Não sei o que é isso, né? Você lembra, por exemplo, Sampaio jogou em 72 e ganhou aqui o Campinense, na decisão do Campeonato Brasileiro. Tu não lembra. Tu procurar qualquer bola e vendo, ele lembra aquele time. Ele lembra até a ordem de quem A ordem de quem fez os gols de pênalti, quem fez. A ordem do pênalti não precisa que foi Neguinho, fez bateu todos. 5. Mas Ele lembra a forma como foi Isso. batido cada um. o time do Sampaio correr de ponta a ponta e por aí vai. E aí tu não lembra o Sampaio da semana passada. Pode ocorrer isso. Talvez porque eu vou dar aqui um chute. Eu acho que esses caras tinham um vínculo muito grande Muito com os grande. clubes, com os É. clubes. Entendeu? Tu pega um colega chamado Zé Medeiros. Zé Medeiros. Da federação ali em frente. Medeiros, se tu perguntar que dia Pelé passou aqui em São Luís, ele sabe. Que dia Dino Sani passou por São Luís, ele sabe. Todo esse nome grande. Parece, assim, pra muita gente, que aquilo não tem valor, mas tem, né? Sim, isso é história. História. Ele conhece na palma da Isso é mão. história, isso é Eu, história. modesta parte, eu tenho um livro também na cabeça, né? Faço um plantão sem ter um papel, sem ter a caneta. Não, esse aí Não é verdade, Dada? espetacular. Esse aí é daquele que fica no banco central. Graças a né? Deus. Bom, então, assim, para fechar, então a gente no livro é falado sobre esses 8 clubes, né? Estou preparando um novo, que são agora o mesmo almanaque do futebol maranhense antigo, clubes menores do interior.
Já começou um trabalho, vai falar sobre Imperatriz, Pinheiro, nossa princesa, nosso primeiro parque. E você tem na Desde ponta o da começo. linha. É do né? começo, porque esse outro aí é começo. só uma sucessão burocrática, mas é o Isso. mesmo time. Então, Imperatriz, Né? Pinheiro, Bacabal, né? E o Coroatá. Coroatá. Então são esses 4 que eu elegi. Coroatá de Carimbó. Coratá de... Carimbó. Ixi! Mas antes Roxo. tu sabia que o primeiro grande clube do Maranhão não foi de Imperatriz nem do Bacabal. Foi o Bangu de Corotá, Bangu. de onde saiu o Canhoteiro. É sim. Olha. Entendeu? Canhoteiro, um dos maiores jogadores do mundo, vem de Corotá. Caramba. Você não sabia disso, certamente. Por isso Busque. é que eu digo que tem que ter o museu do ampliar. futebol. Temos que buscar esse museu Entendeu? do futebol. Boa. A gente Então entra- assim, e o meu próximo... Claro, esse aí já tô dando uma... Comecei já a pesquisa. Sim, mas e tudo. aí E o- diz que o novo livro que vem, né? É, isso aí. Vai abranger o interior. Isso. E o outro que eu também já tô paralelo, né? Vou voltar a trabalhar com ele, que é uma biografia sobre a história do Hamilton. Hamilton Sadias. Isso. Isso é bom. Então já entrei em contato com gente lá de Recife, historiadores que me passaram, que me passou material, né? Sobre a passagem dele lá, lista de jogos. Então é um trabalho assim de garimpar a Tem que te- informação. tu tem que te engajar com todo mundo, porque Hamilton não fala, viu? É, ele é Ele é bem tímido. Ele é bem tímido, mas, pô, é como eu digo, eu não vivi a época, mas, pô, só pela história, só pelo relato que as pessoas. Eu não consigo ver uma pessoa das antigas que me diga, não tem outro. O melhor cara, o nome daqui no futebol era Hamilton. Hamilton. Né? E aí eu tomava gosto com ele lá na federação. Eu fiz muita coisa com o Hamilton. Ele foi agraciado com um título na Câmara e ele me convidou. Eu fui fazer o discurso de recebimento do diploma e tal para 2012, ele. né? Isso, 2012. Eu fui lá, eu tava lá. Isso, e eu que tava lá junto com ele e tal, aí eu tomava gosto com ele de chamar Gano, né? E ele só me chamava de Gano. Eu digo, Gano, tu não sabia nem jogar. Outra coisa, tu matava na canela e saía, porque ele nunca matou uma bola na canela. Era craque. E nem ele comemorava, né? Ele tinha aquela história que ele era free, velho. Ele disse, tu ficava saindo e tal. E ele gostava muito dessa brincadeira. Acho até que ele em casa agora, sem ir para lugar nenhum, parece-me que o contato é uma filha dele. Mas Hamilton é uma unanimidade nesse indicativo de que ele é Isso. realmente uma lenda viva. Isso. E então, os próximos que eu tô planejando são esses, né? Agora, no dia que eu não te conhecia, vim te conhecer, novembro, naquele evento lá na Procuradoria do Estado, lá Aqui no em Canda Fabril. março. Não, parece. Eu não me lembro que época 100 foi. anos no Sampaio? Isso, que tava lá o Dr. Gerson. Foi massa. Isso. Nessa época, tinha um cara lá, um juiz ou um procurador, que ele disse, ele é filho também dos caras da época de Hamilton e, bom, filho de Santana. Santana. Do Te Moto. lembra? É, Do Moto. o juiz que tava lá presidindo a mesa, Ele falou é filho- comigo. Tu viu? Falou ele comigo. é filho de Santana. Isso, ele falou Acho comigo. que é um bom também investimento Isso. no conhecimento, né? Época ele é de filho de Santana era Fifi, João Bala, Isso, Santana. Carlos Alberto, Valdinar. O que era também vereador aqui em São Luís. Faísca. O outro. Djalma Campos. Djalma. Mas o meio campo do Moto era Faísca, Santana e Carlos Alberto. Certo? Essa época de Djalma era do Sampaio Corrêa. Isso. exatamente. Faísca, Raimundo Chagas, Faísca. Do Anil, que foi vereador e que competiu com o Djalma, vereador no Sampaio. As duas torcidas, coincidentemente, os dois foram os mais votados. Pô, até vou relembrar aqui, a gente tava falando sobre os caras das antigas, né? Pô, fiz uma entrevista com o seu Fifi aqui na Forquilha. Fifi. Eu mantive, eu tenho ainda, né, um blog que, pô, talvez seja uma das maiores, assim, alegrias que eu tenho, esse blog chamado Futebol Maranhense Antigo, que virou o nome do livro, Eu já né? vi. Tá. Ele chegou agora, pô, tive uma grata surpresa, chegou a 4 milhões Opa, de visualizações. legal, E o que mais me surpreende, tem muita gente, pô, outros países, Estados Unidos é um absurdo. Claro, o maior, Brasil, mas Estados Unidos, é um monte de país. E uma vez eu fiz uma entrevista para um podcast, quando não era esse modelo que a gente conhece pelo YouTube, era, né, era só em áudio. E eu fiz, são 18 entrevistas, eu entrevistei o Hamilton, tem o Pelezinho, o Gojoba, não, Gojoba não. Pelezinho, Tem muita José gente, Dolimar. do Anil. E Pelezinho. eu fui Toda essa entrevistar- turma é do Anil. eu fui entrevistar entrevistei o Neguinho, muita gente boa. Neguinho. Isso, aí entrevistei o Fifi. Pô, aí ele
eu tive até uma dificuldade para conseguir começar a entrevista dele, porque ele, na primeira palavra, ele começava a chorar. Quem, Neguinho? Não, Fifi. Assim. Ele não conseguia, ele falava de Djalma, de João Bala, ele falava dessa época, ele não João conseguia. Bala mora em Brasília. Esse também, É. que eu tive o livro do Deja Ramos, eu dei de presente para ele. É. Então ele começava a falar, a gente começava a gravar e ele não conseguia. Ele chorava. Não, vamos começar, vamos voltar. Não, tá bom. Começava a falar, chorava, porque ele disse que ele tem muita saudade daquela época. Tem. Ele disse que Agora ele tinha a gente muita saudade. perdeu, né? Não, Gojoba, né? Que era daquele Isso. mesmo ambiente. Levou. Carlos Alberto muito cedo morreu de um acidente de carro. Né? Nabô também já foi embora muita gente. Mas, Nabô. Zezico, sabe quem vem a ser Zezico, Lala? O pai de Oliveira. Isso. Eu sim, Zezico. O Bacabal já foi o goleiro, não? Bacabal. Faleceu? Eu acho que já é falecido. Já. Bacabal é o pai do Bacabal, mas Isso. tinha o Valber Penha. O Valber Penha parece que ainda está vivo. O Valber Penha é o não sei- goleiro. foi o grande goleiro também, né? Isso, Sampaio exatamente. Corrêa e tudo. Então, nomes, né? Grandes nomes. Bom, para fechar aqui, o livro, então, ele é o Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, clubes menores da capital, né? Ele tá... Posso dar aqui onde ele tá vendo? Pode. Tá. Inclusive, passei outra grata surpresa, mais uma vez. O livro ele foi oficialmente lançado segunda-feira. Provavelmente na próxima semana ele já vai esgotar. Opa, que legal. Porque, Quais são as porque a livrarias? vendagem está principalmente para os maranhenses que moram fora. E aí eu tive um apoio assim absurdo da livraria AMEI, do São Luís Shopping. Que A é MEI é livraria a maranhense. Associação Maranhense dos Isso, Escritores Independentes. que ela está distribuindo, ela está enviando o livro para todo o Brasil, né? São Luís Shopping. Que é, quebra-galho absurdo. Então o livro estava vendido lá agora há pouco, ali entrando em contato com eles, até para dar uma Normalmente passada. um dia de hoje, 19 horas, tem aquele lançamento de um ou outro livro de gente local, né? Isso, Eu nem pude fazer lançamento porque, mais uma vez, de novo, praticamente todos os exemplares já foram na pré-venda. Opa. Então eu nem pude fazer um lançamento, assim, uma coisa porque... Um coquetel, uma solenidade porque ia ter nesse pouco sentido. exemplar. E agora há pouco antes de vir para cá eu pedi, me manda uma parcial de como é que tá a venda do livro, se tá legal, se tá bom. Até para eu passar aqui, né, na rádio e tal, ele falou, cara, tem 2 livros. Só tem 2 livros. 2 livros. Eu mandei fazer 500 cópias. Lá tem 2 livros. Então aqui eu tenho também na livraria Vozes, na Rua do Sol, né? Isso aqui é seu, por favor. Opa, obrigado. Esse é um momento histórico, tem que ser registrado. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é... Cara, isso aqui... As lentes estão registrando. O cara que gosta de rádio tem que nascer 3 vezes para merecer essa geração que tá aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Eu tô numa felicidade tão grande de estar aqui, vocês nem imaginam. Tá na frente aqui de 2 caras que eu cresci ouvindo. Obrigado. De verdade mesmo. O prazer é nosso. Dodô e Lalá Eu me perdi já. se reencontram. Sim, aí... A quantidade, os livros... O livro 500... tá na livraria Vozes, da Rua do Sol. Fica onde ali, Rua do Sol, qual lugar mais ou menos? Na Rua do Sol, a livraria Vozes. Vai pra Rua do Sol, ali na esquerda de quem tá indo, vai embora, vai achar, é fácil. Certo. Então, tem exemplares lá ainda à venda, né? Mas assim... Mas tu tá dizendo que tinha 2... Não, tá? na MEI. Na MEI. Na MEI. Vamos ter que ver se já consegue repor. Mas tá vendendo muito rápido, né? Principalmente para quem mora fora. O livro foi muito bem aceito pela torcida maranhense. Na leitura do Shopping da Ilha, esquece, já não tem mais. Então esgotou rápido, eu botei nesses 3 pontos então comigo. Mas o livro teve uma resposta muito rápida, muito mesmo. E quem puder, corre, porque já está realmente esgotando. E para fazer outra tiragem é mais demorada. Então quem puder, já adquira o seu, porque o livro foi feito com muito, assim, muito carinho mesmo, muito cuidado. Quem escreve sabe, a gente não se contenta. Tem mais de 80 fotos aí, que tem foto que é histórica, que é de acervo de dirigente. Então tem muita coisa bacana nesse livro. Então, agradecer a todo mundo que colaborou, cara. Professores lá das escolas onde eu trabalho, os caras ajudaram, assim, vamos ajudar, porque escrever livro é caro, ainda mais aqui Só um em São minutinho Luís. aqui. Olha como você tem um emblema do ferroviário, que ainda é o antigo, Isso. o tricolor. Porque a ideia seria botar quase o original, o símbolo da federação também, da era FMD. Com a bola rolando e o time jogando. E lá se vai o campeão. Isso era o ferroviário, o hino. Isso. Ele lembra. Você deu uma figura. Bom, aí nas histórias a gente fala inclusive sobre muitas curiosidades sobre a criação dos hinos,
Tem muita coisa interessante. O nosso hino do Sampaio Corrêa, você sabe quem fez? O compositor. Eu tive o prazer de conhecer Agostinho Reis. Morava aqui no Apiador. Até tem uma rua com o nome dele, Agostinho Reis. Mas quem cantou, interpretou foi Alcides Gerardes. Alcides Gerardes. A banda da Polícia Militar. A banda da Polícia Militar. Exatamente. Na época, Alcides Gerardes concorria de uma forma salutar. Ele, Orlando Silva, o cantor das multidões, Carlos Galhardo, Francisco Petrônio, rei da voz. Era esse nível de gente. Francisco Alves, né? E o Sampaio foi buscar ele para gravar. Alcides Gerardes. Francisco Alves, né? Não, tinha o Alves e o Petrônio. Tá. Os dois. Não é? É porque eu também gosto de escutar esses caras das antigas. Isso. Pra saber como... Né? Que era o autor do Café Nice, né? Naquela mesa. Entendeu? Mais ou menos isso. Cereja já aqui. Aproveitar que hoje é sexta, tem a do Hoje máquina. é sexta, né? Vambora. Pois então, o livro então tá à venda nesses locais. Vou agradecer muito a torcida que realmente abraçou esse livro aí. Depois de 9 anos, assim, trabalhando muito nesse trabalho, né? Tem foto aí principalmente essa primeira coisa, sabe bem aqui, ó. Uma visão aqui, ó, Seleção Maranhense, tem aqui o estádio Santa Isabel, tem Nilzinho Santos. Que Laércio, você acha que já deve ter... Teve uma época que o forte das competições jogava-se o campeonato, mas tinha um campeonato brasileiro de seleções. Tinha. Maranhão e Amapá, Maranhão não sei o quê. Eu transmiti em Manacapuru, você se recorda? Amazonas. Lá, Você sabia que numa dessa interligação, que Gilberto Alves veio pra cá? Seleção Maranhense e Seleção do Amazonas. O Gilberto Alves. Radialista, né? Foi, o locutor esportivo veio. Você sabe quem trouxe Gilberto Alves? Canarim. Por que Canarim trouxe? Porque conheceu ele num jogo Maranhão e Amapá. Tá certo. Caramba. Entendeu? Mas, Hugo, vamos então para a gente finalizar a nossa entrevista. Certo, então vou deixar aqui, quem quiser adquirir o livro, ele está à venda na MEI, do shopping São Luís Shopping, aliás, na Livraria Vozes, na Rua do Sol, certo? Na Livraria Cultura não tem mais, não adianta, que eu fiz uma proposta só para uma tiragem lá. Quem quiser pode conhecer o meu blog, que é futebolmaranhenseantigo.blogspot.com.br. Lá tem assim, um acervo muito grande de futebol maranhense, que é um blog que eu mantenho há 11, 12 anos, trabalho muito bacana. Quem quiser conhecer também mais, quem quiser adquirir o livro comigo, né, ainda tem alguns exemplares. Você tem um contato para isso, né? Tem. Como é que faz? Pode pegar mesmo pela minha conta no Instagram, chega lá, chama e tal. Que é o vai e atende. Vou, com certeza. Hugo.saraiva.ef, de Educação Física. Hugo.saraiva.ef, de Educação Física, né? E aí lá eu vejo a questão do livro. Quem quiser daqui de São Luís, né? Quem não quiser na biblioteca, nas livrarias, pode entrar em contato. Fala agora, se o nosso comigo. Hugo chegasse lá na sede do Grêmio ou do Esporte, não é a cara do Diego Souza? Tá bom. Valeu, Hugo. Foi um Poxa, prazer muito obrigado. grande Eu agradeço receber. mais uma vez. Sempre, quando precisar, estamos aqui. Agradeço Quando mais vier uma esse vez. Novo, Com venha certeza. também. Com Isso. certeza. Eu vou desfrutar disso aqui porque eu gosto de ler assim, entendeu? Tá E joia. quero agradecer pelo exemplar e aumentar mais o seu trabalho de me dar o livro, de fazer o autógrafo. Boa. Tá já, com muito prazer, viu? Isso. Tá Obrigado, certo. Lécio. Obrigado mesmo. Valeu, querido. Muito obrigado ao Hugo Saraiva. Dodô. Dodô. É isso, né? É isso, é. Estamos já no finalzinho aqui do primeiro tempo do jogo do Sport. Do Sport, não, do Vitória. Não Vitória fosse e esse horário hoje quebrado, 19h15, até já tinha terminado, né, Léo? É o primeiro tempo, exatamente. Isso, mas agora não, vamos terminar. Pois é. Hugo, então, você tem de Pinheiro? Só para finalizar? Ixi, muito tempo. Tá com muito tempo, né? Trabalhei lá uns 10 anos na educação física. Bem no comecinho da carreira eu fui lá, trabalhei um ano, mas tem muito tempo que eu não vou. Não, minto. Eu fui com o meu time do futsal, fui campeão. Taça Cidade de Pinheiro. Aqui do futsal, Não, né, eles que é não do estavam colégio, ainda. né? E eles dois aqui são do time, é? Não, esse aqui era... O nome dele? Esse aqui é o Heitor, meu Qual é a posição do fixo. Heitor aí? Fixo. Ah, o fixo, né? Isso aqui é o Pietro, ele trabalha só na parte de... Ele Parente ajuda na de gravação Márcio de Diogo, jogos, essas é coisas. gente de Márcio Diogo. Olha, Perezinho. É verdade. Cria da Coab isso aí. Da Coab, né? É, Coab. Coab tem craque. Coab é... É, Ali a certo. galera se crê lá dentro do Fercurão, né? é. Boa.
Valeu. Viu? Obrigado mesmo, viu, Falou, Lécio? querido. Um abraço, grande abraço para Valeu. você e para todo mundo. Valeu, moçada. Um abraço, meninada. Valeu, hein? Isso. Bom, 20 horas em São Luís, vamos pro intervalinho. Na volta a gente vai destacar. O programa vai ser só notícia nessa última hora agora com Sampaio Maranhão, comentários do Tiago Bastos.